Eu sou Nathaniel Brandon. Durante as últimas décadas, fui obrigado a assistir com profundo desgosto ao movimento moderno de autoestima sequestrar o termo que eu mesmo ajudei a fundamentar e popularizar na psicologia clínica. A cultura pop e a mídia transformaram a autoestima em uma sensação vazia de sentir-se bem consigo mesmo. Eles começaram a distribuir troféus de participação para crianças que chegam em último lugar e passaram a ensinar adultos a repetirem afirmações positivas e vazias de frente para o espelho. Eu afirmo categoricamente: isso é uma farsa perigosa. A verdadeira autoestima não é um presente que a sociedade lhe dá, é uma conquista bruta do seu próprio caráter. Eu defino autoestima não como uma emoção passageira, mas como uma avaliação profunda, implacável e silenciosa que a sua mente faz sobre si mesma o tempo todo. Ela possui dois componentes inegociáveis. O primeiro é a autoeficácia, a confiança real na sua capacidade de pensar, de aprender e de lidar com os desafios básicos da vida. O segundo é o autorrespeito, a convicção moral de que você tem valor, de que tem o direito de ser feliz e de desfrutar dos frutos do seu próprio esforço. A autoestima é o sistema imunológico da sua psique. Sem ela, você desmorona diante da primeira adversidade ou se torna um escravo patético da aprovação alheia. Para compensar o terror da inadequação, as pessoas desenvolvem o que chamo de pseudo-autoestima. Elas passam a buscar seu valor no status financeiro, no número de conquistas sexuais, no conformismo cego a um grupo ou numa arrogância tirânica. Mas preste muita atenção nisto. O seu espelho interno não mente. O seu juiz incorruptível, o seu subconsciente, sabe exatamente quando você está trapaceando. Como afirmo em minha obra, a autoestima é a reputação que adquirimos junto a nós mesmos. Você não pode falsificar a competência real. Se você construir seu castelo nos aplausos dos outros, quando eles tirarem a aprovação, você ficará sem teto. A verdadeira autoestima não é um traço fixo com o qual você nasce. Ela é gerada por 6 práticas diárias, ativas e contínuas. O primeiro pilar é a prática de viver conscientemente. Isso significa ter um respeito absoluto e inegociável pelos fatos. É estar plenamente presente naquilo que você está fazendo. A mente humana tem a capacidade trágica de desviar o olhar do que a assusta. Mas, como eu aviso aos meus pacientes, viver de forma consciente é não se esconder da informação dolorosa, é não fechar os olhos quando seus extratos bancários estão vermelhos, é não fingir que está tudo bem quando seu casamento está desmoronando no silêncio da sala de estar. A fuga da realidade, a escolha deliberada pela cegueira, é o primeiro golpe letal que você desfere contra o seu próprio autorrespeito. O segundo pilar é a prática da autoaceitação. Muitos confundem aceitação com resignação. Aceitar não significa que você gosta de tudo em si mesmo ou que não quer melhorar. Aceitar significa reconhecer o fato irrefutável de que o que é, é. Se você sente inveja, se sente um medo paralisante ou uma raiva obscura, você deve aceitar que esse sentimento é seu naquele exato momento, sem tentar reprimi-lo ou mentir sobre ele. Você deve escolher não ser o seu próprio inimigo. Não entre em guerra contra os fatos da sua própria biologia ou do seu histórico emocional. O psicólogo Carl Rogers capturou perfeitamente a essência deste pilar ao dizer: o curioso paradoxo é que quando me aceito exatamente como sou, então posso mudar. Como eu mesmo reitero, o primeiro passo rumo à mudança é a aceitação. Uma vez que você aceita a si mesmo, você abre a porta da mudança. Negar a sua dor é trancar a porta da sua própria cura. Chegamos agora à pílula mais amarga de toda a psicologia humana. O terceiro pilar é a prática da autorresponsabilidade. Você é 100% responsável pelas suas escolhas, pelos seus desejos, pelo seu nível de consciência no trabalho e pela sua própria felicidade. É verdade que você não é responsável por tudo o que lhe acontece. Tragédias, acidentes e traições ocorrem.
Mas você é e sempre será o único responsável por como responde a isso. Como disse o filósofo estoico Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Neste ponto, revelo a vocês o núcleo do meu pensamento. A verdade mais dura que tive que aprender e aceitar foi esta: ninguém virá me salvar. Ninguém virá consertar sua infância. Ninguém virá fazer sua carreira decolar. Ninguém virá salvar o seu casamento. Aceitar a pílula da solidão proativa é aterrorizante por um segundo, mas é absolutamente libertador para o resto da sua vida. É a transição definitiva de passageiro vitimizado para motorista da própria existência. O quarto pilar é a consequência direta disso, a prática da autoafirmação. Autoafirmar-se é honrar as suas vontades, os seus valores e as suas necessidades, buscando formas adequadas de expressá-las na realidade. Não significa sair atropelando os outros de forma egoísta, mas significa ter a coragem inabalável de dizer não quando necessário. É parar de se camuflar, de encolher a sua personalidade para não incomodar ou para agradar pessoas que não importam. Aquele que se apaga sistematicamente para pertencer a um grupo acaba cometendo um assassinato lento contra si mesmo. Se você não defender o seu espaço no mundo, o seu inconsciente registrará a sua covardia e retirará o seu autorrespeito. O quinto pilar é a prática de viver com propósito. O ser humano não foi desenhado pela evolução para viver à deriva, como uma folha jogada ao vento pelas circunstâncias. Viver com propósito é a prática de usar seus poderes mentais para atingir metas que você mesmo escolheu de forma consciente. Ter um propósito exige disciplina, planejamento, execução e foco. A competência real gerada ao atingir os seus objetivos diários, seja construir um negócio, educar um filho ou dominar uma nova habilidade, é o único alimento verdadeiro da sua autoeficácia. Como ecoou o Dalai Lama, só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. O propósito só existe na execução no dia de hoje. E, finalmente, o sexto pilar, que amarra e sela todo o sistema, a prática da integridade pessoal. A integridade é a integração absoluta entre os seus ideais abstratos e os seus comportamentos físicos. Quando você diz que a sua família é a coisa mais importante do mundo, mas trai a sua esposa ou ignora seus filhos, o seu inconsciente registra a hipocrisia e pune o seu autorrespeito de forma implacável. Você pode mentir para sua esposa, para o seu chefe e para o seu analista, mas você não pode mentir para o seu arquivo interno. O veredito dessa desonestidade será emitido em você sob a forma de ansiedade crônica e insegurança. A integridade acontece quando as suas ações no escuro correspondem exatamente às suas palavras na luz. Eu sou categórico sobre isso. Não há nenhum valor psicológico na confissão de pecados se ela não for acompanhada de uma mudança de comportamento. O que importa não é como você se sente em relação aos seus erros, mas o que você faz para corrigi-los materialmente no mundo real. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o cantinho do saber. O meu trabalho é a fundação clínica, a base de concreto armado que sustenta as teorias de desenvolvimento pessoal e psicológico que vocês consomem. Observem como o meu terceiro pilar, a autorresponsabilidade, é a própria espinha dorsal do livro de Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade, e a essência da regra 1 de Jordan Peterson em 12 regras para a vida. Costas eretas, ombros para trás. Peterson diz para você arrumar o seu quarto e assumir o fardo da existência. Eu forneço a explicação clínica para isso. Se você esperar que alguém arrume o seu quarto, a sua autoeficácia morre e o seu autorrespeito atrofia. Nós dois concordamos que a competência é a única cura para o caos. A minha denúncia da pseudo-autoestima e da busca eterna por aprovação é exatamente o que gera a codependência destrutiva que Henry Cloud e John Townsend combatem no livro Limites no Casamento.
Uma pessoa que aplica os meus 6 pilares não se funde doentiamente ao cônjuge. Ela naturalmente estabelece e defende limites saudáveis. E ao lado de Ikiro Kishimi, na Coragem de Não Agradar, eu reforço que separar as suas tarefas das tarefas dos outros é a essência da autoafirmação e da verdadeira liberdade adulta. Como eu denuncio no livro, se o meu objetivo for provar que sou suficiente, o projeto continuará até o infinito, porque a premissa de que não sou suficiente está por trás de tudo o que faço. Minha lição final nesta síntese: a autoestima não é um feitiço motivacional, ela é o resultado suado de quem você decide ser todos os dias diante das dificuldades. Assuma o volante da sua vida hoje, pois o resgate não virá de fora. Obrigado por encarar a realidade comigo. Se este conhecimento reergueu as fundações do seu caráter, apoie nosso trabalho, siga o canal, curta este episódio e compartilhe com aqueles que estão prontos para parar de se esconder. Até a próxima!